bem-vindo a mais um vídeo e podcast da Acelere, especialista em gestão por resultados e gestão com pessoas. Nós somos uma empresa de consultoria e treinamentos e estamos criando conteúdos que a gente considera que sejam relevantes a você, gestor de pessoas. Seja você RH, seja você liderança. E hoje a gente vai trazer um conteúdo muito interessante, que a gente vai trazer a abordagem de um documentário que está bombando na Netflix. E o objetivo da análise desse documentário é apresentar a você, gestor de pessoas, como enfrentar o seguinte desafio. Imagine você em uma empresa onde você tem que fazer gestão através das pessoas, alcançar bons resultados através de um time, ser um RH que alcança bons resultados através de um time, e você não concorda com o modelo de gestão, você não concorda com os valores, você não concorda com os comportamentos esperados pelo dono da empresa, mas você tá ali, você precisa do seu emprego, você precisa ganhar o seu salário. Isso já aconteceu comigo, certamente já aconteceu com você, e aí a gente quer dar dicas sobre como enfrentar essa situação usando o documentário para ilustrar. Antes da gente começar a falar, eu vou me apresentar. Eu sou Lohane Souza, eu sou fundadora e diretora executiva na Acelere, também coordeno um MBA em Liderança e Gestão de Pessoas 4.0 pela Unialfa aqui em Goiás. Tenho 16 anos de carreira, 17 prêmios conquistados ao longo desse tempo. Sou diretora na Associação Brasileira de RH e tem um livro aí que está sendo lançado que eu sou coautora. E eu quero convidar a Cecília a se apresentar também. Bom, gente, eu sou Cecília Queiroz, eu sou Head de Estratégia e Execução na Acelere, a pessoa responsável pelo programa de gestão por resultados. Eu sou uma engenheira que logo cedo já fui para o caminho da gestão, trabalhei em grandes consultorias como a Acelere. A Acelere é uma grande consultoria também, mas grandes consultorias como a Accenture e a Deloitte. Trabalhei em multinacionais e também no exterior. Eu tenho um MBA em Gestão Empresarial e uma especialização em Administração em Georgetown. Trouxe toda essa expertise aqui na Acelere, para a Acelere e também para compartilhar com vocês. E compartilhando com vocês o conteúdo de hoje, como eu disse, é um documentário lá da Netflix. Inclusive a gente indica que você assista esse documentário, que chama Indústria Americana, e a Cecília vai explicar um pouquinho do que é esse documentário. Exatamente, gente. Esse documentário foi um documentário que ganhou o Oscar esse ano, muito famoso, ficou muito conhecido mundialmente, principalmente porque foi produzido pela Michelle Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos e sua ex-primeira dama. E o legal é que, ouvindo uma entrevista de um dos produtores desse documentário, eles trouxeram que o grande objetivo desse documentário, e de inclusive produzirem ele, foi para abrir caminho para discussões relevantes num contexto tão complexo como que a gente vive hoje, em que a automação é certa, a globalização já existe e cada vez mais alguns tipos de empregos serão substituídos por máquinas. Então é um pouco disso também que a gente quer trazer. Não vamos falar sobre modelos econômicos, representatividade de trabalhadores, isso a gente não vai tratar, não temos nenhum juízo de valor a culturas, mas eu quero contar para vocês sobre o que fala esse documentário. O documentário trata de uma empresa, uma grande empresa chinesa, fabricante de vidros automotivos, que escolhe levar uma de suas plantas, a maior das unidades globais, para os Estados Unidos. Nesse momento ela escolhe uma cidade que, numa mesma planta onde estava a General Motors, e que há 10 anos atrás essa planta fechou, deixando essa cidade completamente devastada e sem perspectiva. Então, muito bacana, uma cidade devastada pelo desemprego, com 2.000 postos de trabalho trazidos por essa chinesa. Só que nem só de flores vive o documentário. E aí esses desafios de cultura que também queremos tratar. Porque a cultura da China e dos Estados Unidos é muito diferente e isso, né, a gente nem pode questionar. E isso condicionou os gestores americanos a um desafio imenso. Por quê? Eles tinham diretrizes lá da China de execução de uma gestão que eles não concordavam. E é o que a gente já falou pra você. É provável que você esteja vivendo ou já viveu uma situação em que você não concorda com o jeito que seu gestor pensa, você não concorda com a forma que ele te manda executar as coisas, mas você precisa fazer através da sua equipe, e é isso.
E aí, enquanto consultoria e especialistas que somos em gestão com pessoas, a gente quer trazer 3 elementos que a gente acredita que você executando na sua realidade, e se os gestores americanos tivessem executado na realidade deles, traria bons resultados. O primeiro elemento é definir diretrizes de gestão e cultura. O gestor precisa planejar o seu modelo de gestão. Ele precisa planejar quais são os comportamentos desejáveis, que tipo de cultura que ele quer imprimir na equipe. E esses gestores americanos não fizeram isso. Como que a gente planeja as diretrizes de gestão e cultura? Primeira coisa, aprendendo sobre o meu colaborador. Então, o que motivaria aqueles americanos? O que motiva, o que desmotiva, que perfil que tem os americanos? É muito importante entender isso. Os líderes lá poderiam ter feito isso em um bate-papo formal, semi-estruturado ou informal. Na Acelera a gente também utiliza ferramentas de design thinking para fazer esse mapeamento, mas o fato é preciso entender as pessoas para que a execução das ações seja centrada nas pessoas, porque afinal de contas, se elas não estiverem engajadas, nada acontece. Por outro lado, é preciso entender bem as diretrizes de gestão tragas pelo dono do negócio, tragas pela matriz. Então, quais são os comportamentos desejáveis pela empresa? Qual é a aspiração de futuro? Para onde que essa empresa está indo? Lá no documentário fica claro pra gente que a Fuyao, que é essa empresa chinesa, ela deseja ser a maior empresa de vidros automotivos do mundo. Isso é altamente inspirador. Olha o tanto que conversa com os americanos, que são muito ambiciosos. Então, se o gestor tivesse tido a percepção, o gestor americano tivesse tido a percepção de que ele poderia usar isso como uma diretriz da gestão dele, estimulando, inspirando as pessoas através dessa visão de futuro de ser a maior do mundo, isso poderia ter trago resultados melhores. Entender qual é a estratégia, como chegar a essa visão de futuro, como chegar a esse objetivo. A empresa chinesa, a Fuyao, acredita que para chegar nesse objetivo é preciso que eles fabriquem rápido, muito, a fábrica não pode parar, a eficiência operacional tem que ser rápido. E quais são os comportamentos desejáveis? Qual é a cultura que a Fuyao quer imprimir? Ela quer colaboradores extremamente comprometidos, extremamente rápidos, focados, pessoas que realmente têm uma habilidade forte de execução. Então, se tiver claro o que a empresa deseja de você, gestor, se você souber qual é a visão de futuro da empresa para a qual você trabalha, qual é a estratégia dela, quais os comportamentos que são desejáveis, e por outro lado, você estudar o perfil do seu colaborador, com essas informações, você vai poder conceber qual é o seu modelo de gestão. Como você vai fazer no dia a dia, usando os elementos, os recursos que você tem para alcançar os objetivos esperados. Então é preciso planejar o modelo de gestão e trazer os elementos que são favoráveis ao engajamento das pessoas. Perfeito. É muito importante o engajamento. E esse é o objetivo do segundo elemento que a gente quer falar, que são os elementos de gestão. A gente entende que tem alguns desses elementos que poderiam ter sido melhor utilizados na fábrica americana. O primeiro deles é treinamento e capacitação. Ficou muito perceptível lá que eles tiveram pouco treinamento, eles não sabiam o que eles tinham que fazer. E muitas vezes, eu acredito que vocês gestores já devem ter passado por isso. Por mais que tenha um procedimento descrito com tudo que tem que fazer, é longo, ninguém faz, ninguém executa, as pessoas ficam perdidas. E muitas vezes acontece por outros motivos, mas também pela falta de treinamento e capacitação. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente quer trazer é rotinas de reuniões. E aí eu queria lembrar para vocês que viram o documentário e quem não viu assista, que tem um momento no documentário que a média gerência, a gerência intermediária, faz uma viagem à China para entender como funciona a matriz, o que está funcionando bem lá e trazer essas práticas para os Estados Unidos. E aí mostra um dos supervisores do time de melhoria fazendo uma reunião pré-turno junto com a sua equipe. E é muito interessante, e aí novamente, sem juízo de valor do como, mas é muito interessante o tanto que a gente percebe aqueles colaboradores engajados e sinérgicos. E aí tem um momento que eles começam um turno falando palavras positivas, como bom dia, vocês estão bem? Bem, por favor, obrigada. E também então um hino da vitória deles, um grito de guerra, né? Que eles falam estagnar é regredir. Mas no final a gente percebe uma grande sinergia, uma grande vontade de fazer. E um dos gerentes americanos, percebendo aquilo,
resolve levar a mesma prática para a planta nos Estados Unidos, mas sem essa sensibilidade do primeiro elemento que a Lohane colocou. Ele não conseguiu traduzir para o que conversava com o colaborador americano. Então ele faz uma reunião lá completamente sem energia, em força, em que ele tenta alinhar os colaboradores americanos, mas eles ficam se entreolhando sem entender o que está acontecendo ali. O gestor até pergunta algumas coisas para ver se motiva mais. Ele pergunta: vocês têm tudo que vocês precisam para rodar o turno? As pessoas ficam: vocês têm óculos, bota? Sim. Então, assim, ninguém entendia o porquê daquela reunião. Acho que faltou muito dele falar a língua deles. Então, assim, rotinas de reunião funcionam, são elementos fantásticos, mas se bem utilizadas com essas diretrizes de cultura. Um outro ponto é justamente o hino da vitória. A gente chama de hino da vitória ou grito da vitória, tem gente que chama de grito de guerra. Como eu contei para vocês na reunião, que eles falaram lá no time de melhoria: estagnar é regredir. E isso talvez para os Estados Unidos não funcionasse tão bem. Mas o hino, de maneira geral, ele é um elemento que serve para unir, engajar, o time sentir sua identidade imprimida naquele canto ou naquela frase. E aí talvez o gestor americano poderia ter pensado em uma frase que fizesse sentido, ou de repente começar o dia com uma oração, se aquilo fosse o que mais conversasse com o time deles. E, por fim, gestão à vista. Na fábrica chinesa, a gente percebe, tem uma cena que mostra muito claro e muito grande, inclusive, os valores da empresa estampados. E aqueles valores, eu me lembro de diligência, um deles, a gente percebe muito claramente no comportamento dos trabalhadores chineses. Novamente, sem juízo de valor da forma, da regulamentação daquele trabalho chinês, mas dizendo que aqueles valores estão presentes no comportamento dos trabalhadores. E quando está escrito na parede, o colaborador ele vê que ele faz parte daquilo, que aquilo conversa com ele. E com isso ele se sente mais motivado, mais engajado. Então, esses elementos de gestão poderiam também ter auxiliado esse desafio dos gestores. Certamente, Cecília, certamente. Os elementos de gestão, quando bem utilizados, constroem cultura, né? Uma reunião bem feita, um grito da vitória bem entoado, energiza, gera cultura e estimula os comportamentos esperados. Por fim, a gente considera o terceiro elemento, o próprio comportamento do líder. O líder, ele tem que dar o exemplo dos comportamentos que ele deseja que sejam replicados, dos comportamentos que ele deseja que os colaboradores executem. Então, o líder ser o primeiro a ir lá e mostrar como deve ser feito, né? O líder reconhecer os colaboradores, não estava escrito em lugar nenhum, muito pelo contrário. Os chineses foram muito pragmáticos, de acordo com o documentário. Existia a premissa de queremos ser o maior do mundo, existia o como que era temos que ter eficiência operacional e produzir muito e queremos pessoas energizadas, focadas e rápidas, mas não existia um código de conduta extremamente fechado ali, ou seja, o gestor americano ele poderia ter usado a autonomia que ele tinha dentro da área dele para reconhecer as pessoas, para fazer um elogio. Os americanos se queixavam muito disso, no documentário os americanos se queixam muito disso, porque o americano ele está acostumado a ter o reconhecimento acerca das vitórias dele, né? É cultural, é do perfil dessas pessoas. Então o reconhecimento poderia ser um elemento, a própria preocupação com a segurança das pessoas, que eles se queixavam muito da preocupação que eles tinham com a própria segurança, para a preocupação que eles tinham com a sustentabilidade da empresa. Houve um relato de que os chineses estavam jogando alguns produtos químicos no esgoto. Então, se o gestor ele expandir o círculo de influência dele no departamento dele e falar, não, aqui no meu departamento eu me preocupo com segurança, aqui no meu departamento eu me preocupo em reconhecer as pessoas, aqui no meu departamento, e buscar o compromisso do outro lado por parte dos colaboradores de que vai ser melhor do que a média ali na área dele, mas que por isso também ele tem que bater meta. Através de um comportamento diferente, eu acho isso uma oportunidade fantástica. Se qualquer um daqueles gestores americanos tivesse um comportamento diferente dos demais, ele teria um resultado muito melhor que os demais. E isso poderia até estimular os outros e estimular a própria empresa a fazer alguns ajustes que são necessários
para o perfil da pessoa que está lá trabalhando para o perfil dos americanos. Então a gente espera que essas dicas, que esses 3 elementos que são diretrizes da gestão, planejar o que você vai fazer no dia a dia na sua gestão, que é usar os elementos de gestão, reunião, usar a gestão à vista, usar isso a seu favor e se comportar de forma que você seja um líder que através do seu comportamento estimule os resultados esperados. A gente espera que você aproveite todas essas dicas e orientações no seu dia a dia para vencer os seus desafios e continue acompanhando os nossos conteúdos. O nosso objetivo é te ajudar na sua carreira, te ajudar a enfrentar os seus desafios e a chegar ao sucesso. Até a próxima! Acelere sua carreira conosco. Até mais!